Uma palavra de Deus, diga amém. Eu sempre que eu falo isso, eu lembro do salmista Davi que diz, como eu amo a tua palavra. E ele diz assim, é a minha meditação dia e noite. Que a medida do seu amor pela palavra seja também proporcional à medida do quanto você a busca, o quanto você sabe que ela é a alicerce para a sua vida. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Como eu disse para você, hoje a gente está começando uma nova série que a gente deve levar pelos próximos 4 ou 5 domingos. E o título dessa série é Maior e Melhor. Eu sei que eu não dei aquela imposição, mas a expressão maior e melhor, ela parece muito comercial, né? Parece que a gente está fazendo propaganda de alguma coisa. Mas isso é só para você lembrar, e eu ia colocar uma embalagem do M&M, lembra que sabe aquela balinha de chocolate M&M? Porque é maior e melhor, né? M-I-M, para você guardar. Eu sei que uma coisa que faz a gente guardar, lembrar, é chocolate, uma coisa que traz sempre, vem à memória da gente, né? Mas a expressão maior e melhor é para você lembrar qual é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que aquele que anda com Deus experimenta crescimento. Maior e melhor é essa expressão que diz assim, que quem andar com Deus, o Salmo diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Hoje eu queria, pela graça de Deus, imprimir no seu coração essa verdade. Muita gente não acredita nisso, inclusive cristãos. Pensam que a vida pode ser uma estagnação, que com Deus a gente às vezes pode ficar estacionado, talvez por algum tempo sim, mas eu queria declarar sobre a sua vida que Deus sempre tem algo maior e melhor para você. Que você conseguisse enxergar, e eu também hoje, esse plano de Deus, que Ele sempre tem algo preparado para nós que é em algum nível maior. E quando eu falo maior e melhor, é importante você saber o que isso significa. A nossa visão de maior, às vezes é diferente da visão de Deus de maior. Você quer ver um exemplo? Quem era maior? Davi ou Golias? É aí que eu queria que você chegasse. Você não sabe responder, né? Aos olhos de todo o exército de Israel, quem era maior? Golias. Mas ele era? Não. Diante de com quem Davi estava, quem fortalecia Davi, transformava Golias em algo muito pequeno. Então, quando a gente tratar disso, a gente vai falar principalmente, não apenas sobre isso, mas principalmente sobre como Deus quer nos abençoar materialmente, financeiramente, como Ele tem planos para os seus filhos de crescimento. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o propósito disso. Quando a gente compreender isso, você precisa entender, Deus tem uma visão diferente da nossa, no que diz respeito ao que Ele considera grande e o que nós consideramos grande. Vou usar um outro exemplo bíblico. Um dos homens mais ricos que já existiu na face da terra foi o primeiro homem com quem Deus fez uma aliança, que ele disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De quem que eu estou falando? Abraão. Abraão foi um cara que começou rico com Deus, e a Bíblia falou que ele não parava de enriquecer cada vez mais. E eu tenho a impressão, e a gente pode procurar descobrir isso na palavra, que foi essa comunhão com Deus, foi essa vida com Deus, que fez com que Abraão experimentasse um crescimento que não parava de acontecer. O que é a chave espiritual? Por que Deus quer fazer alguém enriquecer? Por que Deus quer abençoar pessoas? Ele quer fazer isso, pelo menos, eu vou dar 3 motivos grandes, mas pelo menos por um motivo especial. Ele quer que outros sejam abençoados por aqueles que ele abençoa. Quando ele fala para Abraão, olha, eu vou te abençoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus não está olhando só para Abraão, Ele está olhando para todas as outras famílias. Então, em primeiro lugar, é bom demais você entender isso. Que quando a gente tratar sobre finanças na igreja, que não é um assunto fácil, entenda que ela não termina em você, Deus quer, através de você, abençoar a muitos. Quantos creem nisso? Você já recebe isso agora, amém? Diga, Deus quer, através de mim, abençoar muitos. Se você hoje só pegar isso, eu vou ficar muito feliz, porque Deus quer plantar esse espírito de doação, de liberação em nós. O que muitas vezes nos impede de crescer é justamente o desejo que nós temos voltado para si mesmo. Mas quando nós abrimos o nosso coração, dizemos, Senhor,
O Senhor é dono de todas as coisas. Eu não sou o melhor administrador, o Senhor é o melhor administrador. Faz a minha vida segundo a tua vontade. Você vai ver algo parecido com o que aconteceu com Abraão, acontecendo na sua vida. Vai sendo revelado na palavra de Deus o tempo todo, que quem anda com Deus experimenta crescimento, de algum jeito, em algum nível. Você não fica estagnado. Então, quando a gente tratar disso, esse é o ponto que eu queria que você lembrasse. Deus enxerga diferente de mim e de você. Ele vê, a Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. Ele tem uma percepção diferente da que você tem. Eu usei o exemplo de Davi porque muita gente via Golias como uma grande ameaça, morriam de medo, achavam que realmente estava perdido. Davi enxergava de outra maneira e Deus estava envolvido nisso. A nossa perspectiva pode ser diferente em relação aos desafios da nossa vida, inclusive os seus desafios financeiros. Nós precisamos, todo dia, o tempo todo, de alguma maneira nós precisamos de dinheiro. E quando nós entendemos como que isso funciona para Deus, se a nossa mente começar a clarear, se nossos olhos começarem a enxergar, a vida fica muito mais leve. Um exemplo que de vez em quando eu tenho que voltar a trazer para você, é o exemplo mais óbvio que Deus coloca na sua palavra. É o exemplo dos pais em relação aos filhos. Todo mundo que é pai entende isso muito fácil. Se você ainda não é pai, ou se você não vai ser pai, não é tão simples compreender isso, mas ainda assim não é tão complicado também. Todo pai, não precisa nem ser muito bom como pai, mas todo pai, se tiver como, ele quer dar o melhor aos seus filhos. Alguém diz amém? Quantos pais e mães tem aqui? Concordam? Digo amém. Se estiver ao seu alcance, você quer dar o melhor para o seu filho. Talvez você não dê imediatamente. Seu filho completou 18 anos, você quer dar um carro para ele, que agora ele pode se virar sozinho, porque afinal de contas, todo fim de semana ele tem alguma coisa para fazer e você que tem que levar, é ou não é? Né? Então você pensa assim, já pode se virar, dar o seu jeito, né? Então, você vai comprar um carro, você vai dar um carro, você pensa assim, já sei, vou dar um carro zero para ele. Não, não é assim não. Eu lembro que quando eu tive que suar a camisa, e a gente tem um pensamento que pensa assim, bom, primeiro eu quero mostrar para o meu filho como é importante ele valorizar aquilo que ele tem. Então a gente não dá tudo tão grande assim de mão beijada, a gente sabe que é importante dar aos poucos. E se ele valorizar, se ele souber cuidar disso bem, a gente dá um pouco mais. É um pouco de Deus na gente. A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Deus não coloca sobre mais. Alguém diz amém? Mas ainda assim, se você pode, você sempre vai buscar dar o melhor. Se você tem a opção de escolher entre 3 ou 4 carros, você vai escolher o melhor para o seu filho, dentro daquele padrão que você quiser. Seu filho se casou, sua filha se casou, se você pode dar uma casa, se você pode comprar, você pode ajudá-los a comprar. Todo pai quer fazer isso pelos filhos. Parece que dentro de nós há uma sensação até de dever. Se eu posso ajudar meu filho, eu quero ajudar o meu filho. Porque são filhos. E se a gente pode fazer isso, a gente vai dar. E a gente não vai economizar. Obviamente, a gente vai tentar descobrir o que é o melhor dentro das nossas possibilidades. Até onde é o meu limite. Até onde eu realmente posso ajudar. Eu quero dar o melhor. É verdade que isso está em cada pai? Você tem isso dentro de você? Eu não sei, mas no meu coração eu acho tão fácil perceber isso. Isso é só um pouquinho de Deus em nós, porque Ele tem, obviamente, essa natureza. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus diz, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, aí Jesus usa uma expressão que para eles era muito grande, e eu vou usar, não vai parecer tão grande aqui, mas ele diz assim, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Ele diz, Ele é Pai de verdade, como você nunca viu antes. Ele, mais do que você imagina, quer dar coisas boas aos seus filhos. Você está alegre que você é um filho de Deus? Eu oro para que nessa manhã o seu coração se abra para você receber. A gente, todo culto, fala que a Bíblia revela quem somos, o que temos e o que podemos. É Deus que estabeleceu isso. E a gente diz assim, hoje eu vou deixar, o quê? A palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Que essa seja a sua oração hoje. Senhor, eu quero deixar a tua palavra mudar a minha maneira de pensar, mudar a minha mentalidade. Ele sabe melhor do que a gente. Que alguém diga amém. Ore comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã.
Eu creio que o Teu Espírito está nos envolvendo nesse lugar. Eu oro para que corações realmente se abram para ouvir do Senhor, não de mim. Eu não tenho tanto para oferecer, mas eu confio que o Senhor pode nos ensinar hoje. E pela Tua graça, nós não vamos ser só ouvintes, mas vamos ser praticantes, porque são os praticantes, são aqueles que colocam em prática, que obtêm resultados na sua vida. Não apenas os que ouviram. Quantas pessoas estão ouvindo e a vida não muda? Mas quando nós praticamos, nós recebemos mudança, nós experimentamos transformação. A nossa oração é essa, e é um voto que nós queremos fazer hoje. Eu vou deixar a Tua palavra renovar a minha mente, e com isso a minha vida será transformada. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não exige tanto de nós, mas o Senhor tem grandes bênçãos para serem derramadas na nossa vida. Recebe toda a glória, Senhor, todo louvor, nada de mim, tudo de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém e amém. Salmo 115, eu vou colocar na tela para você. Nosso tema é esse. A gente começa essa série hoje falando sobre essa primeira lei, Deus primeiro. Salmo 115, verso 12, versículo de 12 a 18. 115, 12 a 18. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Se você não é pequeno, você é grande. Se você não é grande, você é pequeno. Então Ele abençoa todo mundo. Amém? Ninguém fica de fora. Verso 14, eu queria que você decorasse ele. Diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Você pode ler comigo bem alto? Vamos lá? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Se você for corajoso, fala com alguém aí, ou do seu lado, ou longe, levanta a sua mão, vamos dizer todo mundo junto assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Eu recebo em nome de Jesus. Vamos falar na primeira pessoa: o Senhor me aumente. Vamos lá? O Senhor me aumente bênçãos mais e mais sobre mim e sobre os meus filhos. Glória a Deus. Eu percebo uma unção de Deus enchendo esse lugar. Verso 15 diz assim: sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. É engraçado, de vez em quando você vai ver, ou o salmista, ou mais na frente você vai ver os discípulos de Jesus. Em algum momento um servo diz assim: a gente tem que parar tudo e olhar para quem Deus é, a sua grandeza. Ele realmente é grande demais. E a primeira coisa que eles lembram é isso: o Senhor é quem criou tudo que existe. Ele criou os céus e a terra. Então tudo que a gente está falando diz respeito a um relacionamento que a gente tem com Deus Todo-Poderoso. Ele começa dizendo: sede benditos do Senhor, sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens, a mim e a você. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Ele faz aqui uma espécie de contraste, né? Não dá para quem já morreu aqui na terra louvar ao Senhor. Nós, versículo 18, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Diga: eu bendirei o Senhor desde agora e para sempre. Nesse salmo, nesse pedaço que a gente leu, a gente tem essa revelação de que Deus é um Deus que deseja aumentar bênçãos mais e mais. É uma expressão que a gente usa pouco. A gente costuma falar só sobre Deus abençoar. Quantos aqui sabem que Deus, em algum momento, já abençoou você? Quantos percebem bênçãos de Deus na sua vida? Essa semana Deus abençoou você em algum nível? É possível isso ser aumentado? É possível isso ser esticado? É possível isso ser multiplicado? Quantos creem? Então, diante disso que a gente está vendo quando a Bíblia fala: o Senhor vos aumente. Diante do que você já recebeu, você tem expectativa de mais, que o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós
e os seus filhos vão se dar bem, porque estão na mesma casa, né? Sobre os seus filhos, e depois sobre os filhos deles, e os netos e os bisnetos, e por aí vai, porque a semente que Deus está plantando em você, ela é para sempre, não termina em você. E o nosso Deus, eu queria que você guardasse, é um Deus de aumento, é um Deus de crescimento, é um Deus de multiplicação. A sua palavra revela isso. E eu poderia dar uma série de exemplos, talvez eu vou guardar alguns para as próximas semanas. Mas só para você lembrar, quando uma pesca acontece, que Jesus fala para Pedro, joga a rede desse lado, você conhece a história, se você não conhece, depois eu vou ler para você. E ele puxa aquela rede. Jesus poderia ter estabelecido que aquele milagre, ele se limitasse à quantidade certa de peixe para caber no barco, sem ter problema. Mas a Bíblia diz que era tanto peixe que as redes começavam a se romper. Jesus, você podia ter calculado melhor, a gente não quer que a rede se rasgue. E começaram a jogar os peixes para dentro do barco, era tanto peixe que o barco ia afundar. O que adiantou pescar todo peixe se a gente vai afundar? Jesus, você podia ter calculado melhor. Mas, na verdade, ninguém perde nada, os barcos chegam, 2 barcos cheios de peixe. E a revelação ali é que nosso Deus é um Deus de aumento, de crescimento, de multiplicação, Ele é um Deus de abundância. Quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, por que Ele não deu? A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Podia terminar ali, está todo mundo feliz, está todo mundo, ninguém está com fome, ninguém. Procura aí, se tiver alguém com fome, a gente vai resolver. Não tem mais ninguém. Beleza, vamos para casa. Não, vamos recolher 12 cestos cheios de pães. Para quê? Jesus podia ter calculado melhor e dado somente o necessário. Não, nosso Deus é um Deus que transborda. Ele quer que você entenda que sempre Ele está além do que você imagina que Ele é. Alguém diz amém? Ele quer que você cresça em cada área da sua vida. Você ouviu o que eu disse? Deus deseja que você cresça em cada área da sua vida. Como eu disse para você, hoje à noite a gente vai falar sobre relacionamento. Essa é uma área que a gente nunca pode parar de crescer. A gente nunca chegou onde tinha que chegar. Há muito para se aprender sobre relacionamento. Deus quer que você cresça nos seus relacionamentos. Deus quer que você cresça na sua caminhada com Ele. Deus quer que você cresça no quanto que você conhece dEle. Deus quer que você cresça no quanto de revelação que você tem da sua palavra. Na sua própria estatura de cristão, Deus quer que você cresça. Ele quer que você cresça na unção e na presença dEle. Ele quer que você cresça nos seus hábitos com Ele. Ele quer que você cresça na produção do fruto do Espírito. Você lembra do fruto do Espírito? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria. Ninguém sabe. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o autocontrole. Amor. Você pode crescer em amor? Você pode crescer em alegria? Deus quer que você cresça. Você pode crescer em paz? Quantos aqui poderiam... Você diz assim, eu acho que eu sou uma pessoa que a maior parte do tempo está em paz. Parabéns. Ela também. Ela não podia deixar de se manifestar. Eu estou em paz. A maioria de nós, nem sempre. Tem coisas que rapidamente roubam a nossa paz, tiram a nossa paz. E nós, às vezes, medimos paz dessa maneira. O quanto que a gente consegue ficar bem durante um tempo, até que algo venha e provoque algum tipo de estresse. A paz que Deus tem para nos oferecer, ninguém pode roubar de nós. Mesmo no meio de guerra, mesmo no meio de conflito, mesmo no meio do que estiver acontecendo ao seu redor, você mantém uma paz, mas a gente pode crescer nisso. Deus quer que você cresça em paciência. Deus quer que você cresça em bondade. Deus quer que você cresça em benignidade, em fidelidade. É possível crescer em fidelidade? Não, mas eu achava, pastor, que a pessoa é fiel. Não é. Não. Você é fiel, mas quanto mais você anda com Deus, você descobre que você pode ser fiel em várias outras coisas. Você pode crescer na sua fidelidade. Como é que Deus faz para a gente crescer, por exemplo, em paciência? Senhor, aumenta a minha paciência. Ele vai botar mais gente chata perto de você. Para você desenvolver o fruto.
para você exercitar essa musculatura espiritual. Deus quer que você cresça em mansidão. Eu queria que esse fosse o amém mais forte do domingo. Porque se tem uma coisa que a gente precisa crescer nisso aqui. Deus quer que você cresça em mansidão. Eu sei que você está pensando em outra pessoa, mas Deus quer que você cresça em mansidão. Deus quer que você cresça, e eu também, em domínio próprio. E Ele também quer que você cresça financeiramente. Ele quer que você cresça materialmente. Ele quer que o seu padrão de vida cresça. Amém? A gente às vezes tem dúvida em relação a isso. Eu acho que Deus quer me fazer crescer espiritualmente em todas as áreas, mas a parte financeira é eu mesmo que tenho que cuidar. Eu que tenho que fazê-la crescer, se é que eu quero crescer. Não, você vai descobrir na palavra de Deus que Deus tem um plano. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que fala no céu? A Bíblia trata bastante dessa questão. E a razão é justamente porque a maneira como nós enxergamos dinheiro que faz a nossa vida acontecer. Por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? Frequentemente, o dinheiro na Bíblia é um vilão. E não é porque o dinheiro é vilão, é por causa de como um homem percebe o dinheiro. A maneira como o homem percebe o dinheiro é: se eu tiver, eu estou tranquilo, se eu não tiver, eu estou perdido. E aí Deus fala: não coloque a sua confiança nisso. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Se você confiar nele, você está tranquilo. Se você colocar a sua vida nele, Ele cuida de você. Hoje, pela graça de Deus, é isso que a gente vai querer plantar no seu coração, se você deixar. Deus quer que você seja abençoado para ser uma bênção. Deus quer que você tenha mais e mais, para que você possa dar mais e mais, para que você possa abençoar mais e mais, para que você possa fazer mais e mais. Isso bate um pouco com a gente, porque quando a Bíblia fala sobre Deus nos abençoando com coisas materiais, frequentemente está inserido ali que Ele deseja que você também permita fluir da sua vida. E a nossa natureza, a natureza da nossa carne, ela é egoísta. Nós queremos ficar tranquilos porque estamos recebendo, não ficamos tanto tranquilos quando pensamos que temos que dar. Mas quando o homem finalmente é liberto disso e percebe que é o espírito liberal, quando a gente se torna doador, é que a gente abre, a gente escancara as portas para ser abençoado. Esse fluir nunca precisa de parar. Deus quer que continue fluindo o tempo todo. Eu mencionei a multiplicação dos pães e peixes. O que acontece ali é que todo mundo reparte e continua. E só para de repartir e compartilhar. Só para de partir o pão e distribuir quando todo mundo comeu. Ou seja, ninguém interrompeu o fluxo, ninguém disse: não, eu vou ficar para mim, que se não ficar para mim pode faltar. Não, continua partindo, continua distribuindo, porque enquanto tiver alguém para receber, enquanto houver um recipiente, o milagre não para, ele não cessa. Não é o único lugar que a Bíblia vai falar sobre isso, mas como eu disse para você, a gente pode tratar disso nas próximas semanas. Na redenção, no preço que foi pago pela morte, pelo sangue derramado, essas duas coisas estão inseridas. Quando você lê a Bíblia, ela fala bastante sobre isso. É uma posição que Cristo conquistou para nós: saúde e prosperidade. Quando eu uso a expressão prosperidade, eu tenho muita tranquilidade em usar essa expressão, mas eu penso que, infelizmente, essa expressão ficou muito desgastada. E eu já ouvi, e eu nunca critiquei a quem fala assim, mas eu já ouvi muita crítica em relação ao que chamam da teologia da prosperidade, se eu não me engano, ou teoria, acho que é isso. Teologia da prosperidade. E ninguém nem sabe exatamente o que é, mas fala como se fosse uma coisa muito ruim. Eu não sei exatamente o que é, mas o Evangelho, as boas novas de salvação de Jesus Cristo, inclui, e está escrito na minha Bíblia e na sua também, essa palavra. De que Deus deseja prosperar os seus filhos, prosperar os seus servos. Eu não sei qual é o Evangelho que você gosta, mas eu gosto desse. Quando Deus quer me abençoar. Então, eu não tenho o menor problema em a gente pregar sobre um assunto que a Bíblia nos dá muita base para a gente tratar. Deus deseja, porque Ele conquistou para você, não é algo que Ele quer fazer com você, é algo que Ele já fez para você. Você não vai ser próspero, próspero é a condição de quem já está em Cristo Jesus. É um estado, é uma condição que Ele já nos colocou. Jesus se fez maldição em nosso lugar, nos redimiu da maldição da lei.
E a maldição da lei dizia que a gente jamais iria prosperar, mas quando ele se torna maldição em nosso lugar, ele quebra aquela maldição na nossa vida. E essa maldição justamente colocava o homem nessa posição de pobreza e de enfermidade. Se o diabo conseguir manter você doente e pobre, ou uma dessas duas coisas, ele consegue incapacitar você em algum nível. E qualquer uma dessas coisas na nossa vida, quando vem contra nós, nós precisamos entender. A Bíblia nos convida a resistir. Toda doença que vem na minha vida, contra a minha família, entra ilegalmente. A gente pode permitir brechas, a gente pode abrir algumas portas, mas a Bíblia diz que Cristo já nos redimiu de tudo isso. Da mesma maneira, a falta, a miséria, a pobreza, nós temos embasamento na palavra para compreender que Cristo nos libertou e nos deu uma posição onde, como filhos de Deus, como pode faltar alguma coisa? Para pensar, há uma discrepância. Ele é o rei de todas as coisas, ele é o meu pai. Como eu não vou ter aquilo que eu preciso? André, eu entendo que você está falando isso, não é difícil entender, mas não é fácil ver isso acontecer. Talvez seja porque algumas coisas estão nos nossos olhos atrapalhando de enxergar. Por isso a gente estava conversando nesse domingo, vamos falar mais alguns domingos sobre isso. A maldição que dizia que você tinha que experimentar pobreza por causa da sua desobediência, que a Bíblia fala assim, se você não andar nos caminhos de Deus, se você não fizer o que Deus te manda fazer, tudo isso virá contra ti. E ali tem um monte de coisa falando sobre pobreza e miséria. Faz sentido. Porque, afinal de contas, eu saí do lugar que Deus podia me abençoar. Eu resolvi desobedecê-lo. Mas quando Deus estabelece isso, Ele já sabia muito bem que todo o seu povo, naquele tempo, e todo o seu povo que viria de vir, não conseguiria subir a esse patamar tão alto de obediência total e irrestrita. Jesus chega e fala, vocês acham que adultério é só realmente ter uma relação com uma pessoa? Não. Ele pega o patamar, ele pega a linha, joga lá em cima. Não, se você olhou de maneira impura, você já pecou. Jesus pega todo mundo e coloca no mesmo lugar, dizendo, ninguém consegue. Não é pelas suas obras, não é pelo que você consegue, pelo seu merecimento. Você precisa de um Salvador. Alguém tem que pagar o preço no seu lugar. E quando Ele paga o preço, Ele nos tira dessa condição de maldição e nos coloca na condição de abençoados. Tira você da natureza pecaminosa e te dá uma nova natureza, você se torna uma nova criatura que nunca existiu antes. E agora você tem o próprio Deus morando dentro de você. Essa é a nossa condição. E se Jesus fez tudo o que Ele fez, para que nós vivêssemos essa qualidade de vida, eu quero declarar pela fé, é essa qualidade de vida que nós vamos viver. O que Ele conquistou para nós vai acontecer. Você recebe isso? Eu quero receber na minha vida isso hoje. Não abrir mão. Nós vamos permanecer crendo até que aquilo que Deus falou se manifeste em nossas vidas. E para que nós possamos ministrar na vida de outras pessoas. Saúde e prosperidade são excelentes testemunhos. Afinal de contas, quem não vai querer estar perto de um Deus que os abençoa o tempo todo? Que mantém você saudável, que mantém você livre de toda escassez. Todo mundo quer. É um ótimo testemunho. Esse era o plano de Deus, que todos os povos olhassem para o seu povo e dissessem, eu quero o que vocês têm. Eu quero experimentar a vida que vocês experimentam. Quem está vivo aí, diga amém. Deixa eu falar para você dessa primeira lei da prosperidade. Quais foram os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra para a nossa prosperidade? Se é que isso é verdade, se é que isso é real, se é que Deus realmente quer que nós cresçamos, prosperemos, quais foram as leis que Ele estabeleceu? A gente vai falar de algumas delas nesses domingos. Para que o crescimento aconteça em cada área da nossa vida, o que Deus estabeleceu? Algumas dessas leis, desses princípios, podem até chamar a sua atenção, porque talvez você não tinha pensado nisso. Mas a grande maioria você já conhecia, você já sabia. Você sabe muito bem, a Bíblia fala disso o tempo todo, não tem muita novidade, mas ainda assim, pela graça de Deus, isso pode ser renovado em nós. Se você não estiver em linha com esses princípios, essa semana você vai ser desafiado a mudar de atitude, de postura, e o que vai acontecer em seguida?
E eu quero declarar, Deus vai fazer você prosperar, porque Ele é fiel à sua palavra. E que alguém diga aleluia. A primeira lei da prosperidade, e a única que a gente vai falar hoje, é essa: Deus primeiro. Diga comigo, Deus primeiro. Se Deus primeiro, qualquer outra coisa vem depois. Diga, Deus primeiro. Quem estabelece isso não sou eu, quem estabelece isso é o próprio Deus. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, Jesus está dizendo, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele não precisava falar o final, ele está dando uma ordem. Deus primeiro. Mas ele traz uma promessa que vem acoplada dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que você precisa. Se você ler o início, Jesus fala: não fique ansioso, não fique preocupado com as coisas que você precisa para o seu sustento. Não fique. Não fique. Fala para quem está do seu lado: não fique preocupado. Deus está contigo. Ah, André, é tão fácil falar, mas eu não consigo. Tem um monte de coisa para pagar, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Então fique preocupado. Você já viu alguém ficar tão preocupado que apareceu dinheiro? Ficou tão preocupado que de repente brotou dinheiro da terra? Jesus mesmo fala: você não consegue acrescentar nada na sua vida ficando preocupado, ficando ansioso. Quem já conhecia esse versículo aqui, diga amém. Famoso. Você sabia que é possível decorar esse versículo, citá-lo, acreditar nele de verdade, concordar com esse princípio e ainda assim nunca praticá-lo? E ainda assim nunca realmente colocá-lo em ação na sua vida? E talvez seja esse o retrato do que acontece em grande parte do planeta. São raras, não são poucos, não são muitos, são raras as pessoas que compreenderam isso de tal maneira que resolveram praticar. No Antigo Testamento a gente tem mais alguns versículos. Provérbios capítulo 3, verso 9, a gente usa esse versículo no envelope, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, que a gente está falando de colocar primeiro Deus. Primícias, naquela época, tinha a conotação dos primeiros frutos que eram colhidos. Finalmente a colheita vai acontecer, os primeiros frutos era uma indicação que aquilo ali é só o início do que a gente vai continuar colhendo, mas aquilo ali tem um valor, existe algo que aquilo ali representa. E Deus fala: eu quero para mim, eu quero que vocês deem a mim o que é primeiro. Interessante. E ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, com os primeiros frutos de toda a tua renda. E ele continua: e se encherão fartamente. Mais uma vez tem uma promessa. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a natureza do nosso Deus. Fartamente é uma expressão que Ele pode usar facilmente. Transbordar é com Ele mesmo. A sua natureza é uma natureza transbordante. Essa mesma passagem na Bíblia Viva diz assim: dê honra ao Senhor oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. Pastor André, mas isso não é Antigo Testamento? É Antigo Testamento, é princípio. Você vai fazer o que você quiser com isso. Isso não é doutrinário. Eu quero só apresentar para você como é que Deus pensa. E se você começar a pensar um pouquinho mais como Ele pensa, talvez isso tenha efeito na sua vida. Dê honra ao Senhor oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. Ele lhe dará trigo e cevada para encher completamente os teus celeiros, que podem ser bem grandes. Fará os seus tanques de espremer uvas, que são os lagares, transbordarem de tanto vinho. Não sei se você gosta de vinho. Isso é uma piscina, né, de vinho. A gente não fala muito isso na igreja, né, mergulhar num tanque de vinho, mas isso é representação de riqueza. Não está faltando nada, está transbordando. Se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez ao invés de encher completamente os celeiros e transbordar os lagares, talvez estivesse ali a sua despensa, a sua geladeira, a sua conta, a sua poupança vai transbordar. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele é um Deus de aumento, de crescimento e de multiplicação. Colocar Deus em primeiro lugar é abrir portas para as suas bênçãos. Diga comigo, Deus primeiro. Por quê? Porque
a minha tentação nunca é colocar Ele primeiro. Ninguém é tentado a colocar Deus em primeiro lugar. Ninguém. O que vai acontecer frequentemente é que eu vou querer colocar outras coisas. Primeiro eu vou querer colocar eu primeiro. E nós temos que aprender que é preciso colocar as coisas de Deus antes das minhas coisas. E isso serve para todos nós, para mim também. Você precisa colocar o trabalho, a obra de Deus antes do seu trabalho, da sua obra. Você precisa colocar o que Deus acha importante antes do que você acha importante. Isso é desafiador. Nem todo mundo está afim de fazer isso, mas é uma chave para o crescimento. Êxodo capítulo 23, verso 19. Eu vou ler alguns versículos para você. Alguns do Antigo Testamento e alguns do Novo. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. O que está aqui implícito? Aliás, explícito. Deus está falando, primeiro você... Porque quando você vai trazer ao santuário do Senhor, ninguém vai lá e usa o santuário como dispensa. É para estar dando a Deus. Né? Se você continuar fazendo a leitura do que acontece na lei, aqui em Levítico, Deuteronômio, aquilo era para ser utilizado na casa de Deus. Pelos sacerdotes, pelos levitas, para quem trabalhava na casa de Deus, traga para lá. E devia ser tanta coisa, porque se todo mundo fazia isso, né, o templo devia ter uma quantidade imensa de coisas que nem dava para consumir tudo. Mas era uma ordem que Deus estava dando, melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Diga bem alto, melhor, primeiro. Deus está estabelecendo. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. A palavra dízimo, você sabe, significa 10%, mas não é só isso. Tem essa conotação do que é primeiro e do que é melhor. Tomarás das primícias de todos os teus frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus. Ou seja, que fique claro para você que quem te deu a terra, quem te deu a semente, quem te deu a capacidade de colher, foi o Senhor teu Deus. E a partir daí eu quero que você, em honra a Ele, traga até Ele das primícias de todos os frutos. E as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Antes de terminar essa mensagem, a gente vai falar o óbvio. Deus não vai comer esses frutos, não vai. Ele não está interessado, né, em que a gente traga para Ele um sacrifício, porque Ele vai usar aquilo. Não. Deus está muito interessado no que isso significa, o que isso representa para você, o quanto que seu coração está envolvido nisso. Mas Ele não pediu para você levar para casa, pediu para botar no lugar que Ele escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Lá em Deuteronômio, ok? Vamos continuar. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Diga, é de Deus. Ai de vocês, fariseus, agora a gente está no Novo Testamento. Jesus está falando, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Beleza, pastor, finalmente Jesus está falando contra o dízimo, né? Ai de vocês, porque vocês dão o dízimo. E Jesus continua dizendo, mas desprezam a justiça e o amor. O que aconteceu naquele tempo, um tempo onde, e não é tão diferente de todos os outros tempos, mas na igreja havia uma infiltração de muita corrupção. E naquela época, os fariseus, eles eram aparentemente santos o tempo todo. E Jesus, o tempo todo também, denuncia o que está por trás. Ele fala, vocês são muito bons nas aparências. Então, na hora de dar o dízimo, vocês dão até das menores coisas. Vocês não fazem como todo mundo, que dá o dízimo disso, daquilo outro, que é fácil de enxergar. Não, até das menores hortaliças vocês tiram o dízimo. Isso deveria ser louvável. Todo mundo deveria olhar para isso e falar, gente, que pessoal zeloso, que fantástico. Mas Jesus critica eles porque eles estão esquecendo o mais importante. Mas desprezam a justiça e o amor de Deus. E aqui Jesus termina dizendo assim, vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, obviamente, Jesus não está criticando o fato deles darem o dízimo. Ele está criticando o fato deles só fazerem isso. E não fazerem isso totalmente ligado, conectado ao Espírito de Deus. Hoje eu quero que você saiba que o que Deus deseja que nós façamos não é algo
tradicional, material, físico apenas. Tem que haver algo espiritual envolvido, que alguém entenda. Diga amém. Porém, ai de vocês fariseus, aqui é a mesma passagem na Bíblia Viva. Ai de vocês fariseus, pois embora sejam cuidadosos em dar o dízimo até da menor parte do seu ganho, esquecem completamente a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam dar o dízimo? Sim, mas não deixar de fazer essas outras coisas. No Novo Testamento, Jesus, então, confirma que o que Deus estabeleceu lá antes da lei, porque Abraão dá o dízimo antes da lei existir, e na lei isso é confirmado, Jesus fala, vocês deveriam fazer, devem continuar fazendo. E Jesus agora vai inaugurar um novo tempo, o tempo da graça de Deus, onde tudo que havia sido estabelecido como uma ordem no Antigo Testamento, você não precisa mais necessariamente se preocupar, inclusive isso. Mas, mais uma vez, o que eu quero chamar a sua atenção, e Jesus vai deixar isso claro para a gente, é como é o coração do nosso Deus. O último versículo é esse daqui, Marcos 12, 17. Então Jesus lhe disse, deem a César o que é de César. Sabia que a gente faz isso aqui? No seu contra-cheque vem lá um descontinho do INSS. Pequeno desconto, né? Do INSS. Isso é você dando a César o que é de César, sem querer dar. Ele vai e pega, né? Dentre outras coisas, tudo que você compra, alguma parte vai para César. Mas aí Jesus fala, isso você vai fazer, faz parte da vida. Não deixe de fazer a segunda parte. Deem a Deus o que é de Deus. Dízimo não é apenas 10%, é o primeiro e o melhor. Quando sabe que a gente vive na nova aliança, ela é muito maior, superior à antiga aliança. Nós vivemos uma aliança superior, existem mais benefícios, é uma aliança melhor, um mediador infinitamente melhor, promessas maiores e melhores. Será que no que diz respeito ao dar e ao sustento da obra de Deus, da casa de Deus, do que Deus está fazendo, nós deveríamos ser piores do que os santos do Antigo Testamento? Se nós estamos numa aliança melhor. Primeiro versículo, um dos primeiros que a gente leu foi esse: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu queria hoje tirar algumas dúvidas, pessoas de vez em quando me perguntam. Tudo que chegar até nós, tudo que você reconhece como algo que foi acrescido, que foi acrescentado na sua vida, eu penso que nós devemos dar a Deus a primeira parte. Antes de olhar para qualquer conta, antes de fazer qualquer outra coisa, nós damos a Deus o que é de Deus. A tentação é dar a Light o que é da Light. E fazer isso antes de dar, né, ao Credit Card e às outras coisas. Eu preciso pagar essas coisas. E qualquer ser humano com um pouquinho de coração entende quando alguém chega e fala, eu não consegui dar o meu dízimo. Quando alguém chega para falar isso para mim, eu fico pensando, eu não tenho nada a ver com isso. Você não está dando para mim. É algo entre você e Deus. E quando a gente fala isso, em geral, porque a gente fez as contas, eu tenho que pagar isso, aquilo outro. Ou seja, ele não está lá no topo da lista, ele não está em primeiro lugar. E, mais uma vez, humanamente falando, a gente entende, mas quando você finalmente resolve confiar em Deus, quando finalmente ele se abre, as cortinas se abrem, você enxerga quem é o teu Deus, as coisas podem mudar completamente. Não adianta eu querer que a vontade de Deus se manifeste na minha vida quando eu não me dobro à vontade dele. Não adianta eu querer os benefícios do que a gente acabou de ler, de lagares transbordantes, de celeiros fartos, se eu ignoro a primeira parte do versículo. Não adianta querer que Deus acrescente tudo o que eu preciso na minha vida, se eu não tenho colocado ele em primeiro lugar. Essa é a única questão. Quando você pega o seu melhor, da primeira parte, dá a Deus, e faz isso com um coração sincero, em fé. Queridos, devolver a Deus as primícias, entregar a Ele, quando eu digo devolver, a gente não sabe o melhor verbo para usar. Eu não gosto da expressão pagar o dízimo, eu não acho que a gente paga, igualzinho paga qualquer outra conta. Eu gosto mais da expressão dar, porque Deus deu a você essa liberdade. Mas uma boa expressão seria essa, devolver, porque afinal de contas tudo veio dele. Quando eu devolvo a Ele o dízimo, as primícias,
é reconhecer que 100% veio dele. 100% veio dele. E eu não teria se ele não tivesse me abençoado. E eu reconheço com o dízimo que ele é a minha fonte, que tudo de perfeito, todo dom perfeito vem dele. E é através de dar a Deus, eu e você mantemos a sua obra, sabendo que nós estamos envolvidos com algo que ele está fazendo e identificando imediatamente que ele tem muito mais para nos dar. Fala para quem está perto de você, ele tem muito mais, muito mais. E eu repito a nossa ideia principal: colocar Deus em primeiro lugar é abrir a porta ou as portas para as suas bênçãos. Estou quase terminando a primeira parte. Que oferta não agrada a Deus? Existe oferta que não agrada a Deus? A Bíblia fala que sim, né? Fala de oferta agradável, deve ter uma que não é agradável. Não é difícil responder essa pergunta. A oferta que não agrada a Deus é aquela que não é dada em fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sob a nova aliança que nós vivemos, entenda, por favor, igreja, ofertar não é apenas colocar dinheiro ou cheque no envelope. Não pode ser. Nós precisamos fazer isso espiritualmente em fé, não pode ser algo mecânico, meramente tradicional. Eu faço toda semana, eu já me acostumei. Ou então todo primeiro domingo eu vou na igreja para isso. Não, assim como é um gesto de adoração, precisa ser em espírito e em verdade. Quando eu oferto, precisa ser em espírito e em verdade. Quando eu cresço para essa mentalidade de colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, antes de qualquer coisa para mim, eu penso primeiro nele. Isso vai exigir revelação da sua palavra no meu coração. Ninguém pensa assim naturalmente. É preciso ter a mente renovada. Veja o que a Bíblia fala lá em Gênesis. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois de muito tempo. Quando a Bíblia fala depois de um tempo, costuma ser um tempão. Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era lavrador, uma oferta. Diga, uma oferta. Não está dizendo aqui muito sobre essa oferta, apenas que ela é uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Aqui a gente imediatamente identifica um contraste. Por que não falou qual era a ordem, né? Se não eram as primícias, o que vem depois? As segundícias, sei lá. Por que de Caim só uma oferta? Porque não eram as primícias. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura desse. Gordura era a melhor parte. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Quando eu li isso, eu estava lendo isso ontem, eu estava torcendo para Deus falar, só que Deus não se agradou da sua oferta, mas não, que ele se agradou da oferta, mas não, ele se agradou de Abel. Deus personificou o que estava acontecendo. Ele se agradou de Abel e de sua oferta. Ao passo, e aqui que eu estava torcendo para ser só oferta, mas a Bíblia continua dizendo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que acontece depois disso, você já sabe, é o primeiro homicídio da história. Caim fica transtornado, com grande inveja, e mata o seu irmão. E Deus alerta ele. Deus dá a ele uma oportunidade eterna de se corrigir. Você pode, a hora que você quiser, mudar, cara. Mas olha, você tem que dominar o desejo que é contra você. Você tem o poder de dominar os seus sentimentos. Ele ignora um pouco o que Deus está falando. Mas quando a Bíblia fala que Deus não se agrada de Caim, Deus não está mandando ele para o inferno. Deus não está dizendo que está acabado, você agora está perdido, não tem mais jeito. Não! Toda vez que Deus não se agrada, a oportunidade de agradá-lo ainda está aberta. Alguém diz amém? Mas é o que está acontecendo aqui, que nitidamente a Bíblia deixa bem claro para mim e para você. Há uma oferta que ele se agrada, há outra que ele não se agrada. É oferta? É. Foi entregue? Foi. Foi agradável? Não. Em Hebreus capítulo 11, quando tem a galeria da fé, a Bíblia diz que Abel ofertou em fé. Então a gente chega a essa conclusão, que fé é um ingrediente que não pode faltar.
Esses dois conceitos são inseparáveis. Você não consegue dar em fé se você não estiver dando o que você crê, é o melhor que você pode dar. Deus está mais interessado no seu coração do que no seu dinheiro. E eu sei que toda vez que eu falo disso, né, e é raro, fazia tempo que a gente não pregava sobre isso, eu sempre que eu vou pregar, eu falo, Senhor, o que acontece no meu coração? Por que eu tenho crise? E Deus falou facilmente no meu coração, André, você não tem o menor problema de falar de dinheiro, você tem problema do que as pessoas vão pensar de você. Porque, afinal de contas, a sua posição, né, como pastor da igreja, é para onde mais se aponta isso. Ninguém vai levantar a mão, mas antes de você se converter, você já não falou que pastor, tudo quanto é pastor é ladrão, né? Não levanta a mão não, porque eu não quero saber, mas tudo bem. Ou então, né, vai dar dinheiro para o pastor, o marido falava para a esposa aqui para a igreja. Então, é claro que tratar desse assunto na igreja não é tão simples, não é tão fácil. Ao passo que, se eu me calo, você perde. Se eu não coloco esse tipo de fé no seu coração para o teu crescimento, para o meu crescimento, o que Deus queria fazer, Ele não vai poder fazer. Fé é um ingrediente essencial para que nós possamos experimentar crescimento. Em relação ao seu dízimo, ele não me interessa. Eu falo de todo o meu coração. Deus sabe. Mas ele é muito importante para você, quando você serve a Deus propriamente. E deixa eu falar uma coisa sobre dízimo. Você não vai ficar com ele, não tem como. Se você não entregá-lo a Deus, alguma outra coisa vai consumi-lo. Você não consegue evitar isso. Mas eu creio que quando você honra ao Senhor e coloca Ele em primeiro lugar, os seus 90% superam os 100% rapidamente. Porque Ele é grande demais. Alguém diz amém? Amém. Vamos terminar? Ageu capítulo 1. Deixa eu ler essa passagem rapidinho com você. Preste atenção. No primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, está falando do seu próprio povo. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Deus é que está falando isso, tá, gente? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Eu achei fantástica essa perspectiva. Porque a gente pensa assim, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode ter a casa que Ele quiser. Ele pode dar, tirar, botar, colocar o que Ele quiser. Mas Ele faz questão de chegar para o povo e falar, olha para onde você está olhando primeiro. Você está olhando primeiro para a sua casa. Olha para a minha casa. Parece que Deus está reclamando, né? O povo poderia falar, Senhor, a casa é tua, faz o que você quiser lá. Mas Deus fala, não, eu dei a vocês uma missão e uma responsabilidade, e vocês precisam olhar para o que tem que ser primeiro na vida de vocês. A minha casa continua destruída. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção nessa parte. Veja onde os seus caminhos os levaram. Deus faz um convite ao povo a olhar para si mesmo, a olhar um pouquinho para a sua história, a olhar para algumas semanas, alguns meses atrás, ou alguns anos, e ver o que tem acontecido. Qual tem sido a minha verdade, a minha realidade? O que tem acontecido exatamente? Deus faz esse convite. Aonde os seus caminhos os levaram? E Ele começa a listar. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Não há satisfação. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Você entende a analogia? É frustrante colocar algo tão precioso numa bolsa furada e saber que você perdeu. E Deus continua dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o profeta está falando, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E Deus faz um convite. Eu falei para você, só porque Deus se desagradou, não quer dizer que a porta se fechou para você agradá-lo. Ele sempre convida. E Ele fala, subam ao monte. Tem sacrifício? Tem. Para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado. Eu acho sensacional. A gente não acha que Deus precisa disso, mas Ele está falando que Ele se alegra. Tem alguma coisa que você pode fazer para deixar Deus alegre?
Porque Ele já é dono de todas as coisas. O que você pode dar a Ele? Ele está dizendo aqui que tem algo que a gente faz que Ele se alegra. E nesse templo Ele será glorificado, diz o Senhor. Agora preste atenção, de hoje em diante, reconsiderem. É meio que um ultimato. Como eram as coisas antes que eu já passei para o capítulo 2. Antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes desse capítulo 2, o povo se arrepende, começa a mudar de direção, começa a reconstruir o templo do Senhor. Eles entenderam a mensagem de Deus. A gente está olhando para a gente antes. A gente tem que olhar primeiro para as coisas de Deus e Ele garante que as nossas coisas Ele vai olhar. Então eles reconstroem o templo. Deus chama essa atenção. Preste atenção, de hoje em diante reconsidere. Como eram as coisas antes? Deus está falando, como é que era até agora? E olha como é que Ele fala. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Crise. Eu ia chegar esperando que eu ia receber tanto. Eu fiz 5 vendas essa semana, e eu achei que a minha comissão ia dar tanto. Mas no final deu metade do que eu esperava, havia apenas 10. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia, Deus quer que eles marquem esse dia, em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Vocês finalmente olharam para a minha casa, para minhas coisas. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, Deus falou, até hoje, diga até hoje. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Crise. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que sempre nos abençoa. Até quando a gente nem percebe. Mas eu não posso fechar os olhos para isso aqui. Eu não posso fechar os olhos para o que aconteceu há muitos anos atrás, nesse planeta, quando Deus chega para o seu povo e fala, vocês estão olhando para as suas coisas e vocês estão perdendo. Todo mundo está perdendo. Começa a olhar para as minhas coisas e vejam o que eu vou fazer. Eu acho que essa é a natureza do nosso Deus. Ele é dono de todas as coisas. Deus está dizendo para o seu povo, vocês precisam olhar para onde os seus caminhos levaram vocês. Olha onde vocês estão. Olha o que está acontecendo. Você não pode ignorar isso. Vocês estão dando um passo para frente e 2 para trás. Ninguém quer viver assim. As coisas estão dando errado para você na sua vida financeira e você continua dizendo, ainda não chegou a hora de cuidar das coisas de Deus. Mas a hora de cuidar das suas coisas já chegou. E existe muita gente com essa mentalidade. Como eu disse para você, André, e eu mais uma vez, eu não sou a pessoa para você falar isso. Não precisa tratar comigo mesmo. Deus é que tem cuidado da gente. Mas alguns chegam para André, assim que eu puder, agora não posso, agora não dá, agora eu tenho muita coisa, mas assim que eu puder, um dia desse, minha vida vai melhorar e eu vou fazer alguma coisa. Você vai ver o que eu vou fazer. Olha, eu vou preparar um checão para a igreja. Né? Deixa animada a beça. É entre você e Deus. É só entre vocês dois. Não, mas eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou ajudar nisso, eu vou entrar nesse mistério, eu vou fazer aquilo. Primeiro, eu preciso cuidar das minhas coisas. Mas assim que eu puder, eu quero abençoar muito a obra de Deus. Você não vai conseguir, porque você já está quebrando a primeira lei da prosperidade, que é colocar Ele em primeiro lugar. E Jesus diz que se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel nunca. Quando Deus quer te dar alguma coisa grande, Ele te dá uma coisa pequena e vê como é que você se comporta com aquilo. E vê como é que você age com aquilo ali. Mas quando você viola o primeiro princípio dessa lei de colheita, de crescimento, você está colocando as suas coisas em primeiro lugar. Não, assim que eu terminar a minha casa, assim que eu terminar de pagar a minha casa, assim que eu terminar aquela reforma, assim que eu terminar as prestações, assim que eu quitar aquele carro, assim que eu puder finalmente comprar isso e aquilo, não funciona. E não é mais uma vez, você não precisa dizer isso para mim nem para ninguém, é entre você e Deus. Mas você está operando em oposição a essa lei de Deus. E a gente acha que é o diabo que está atacando a nossa vida financeira. Ele nem precisou te ajudar. Sozinho a gente consegue fazer isso. Basta não colocar Deus em primeiro, basta colocar a si mesmo primeiro.
E eu não estou dizendo que você tem que vender tudo e morar debaixo da ponte, colocar tudo que você tem na obra de Deus, não mesmo, a não ser que Ele fale para você fazer isso, mas nunca falou para mim. Eu acho que não vai falar exatamente isso para você. O que eu estou dizendo é que é importante, é urgente que eu e você desenvolvamos uma convicção no nosso coração de que Deus tem que ser primeiro. E se você permitir, Ele vai te ajudar a crescer num coração semeador, doador, que se interessa muito mais em dar do que conseguir as coisas que eu tanto quero. Nós precisamos usar a nossa fé mais para semear na obra de Deus do que para conseguir coisas. De hoje em diante, diga, de hoje em diante, a partir do dia que você começou a cuidar das minhas coisas, a partir do dia que você colocou a minha casa na frente da sua, preste atenção, guarda esse dia, marca esse dia, anota, porque eu vou abençoar você de hoje em diante. Porque colocar Deus em primeiro lugar é abrir as portas para as suas bênçãos. Tecladista, pode subir. Quantos aqui confiam na palavra de Deus? De verdade? Se Ele falou, você pode contar com a sua fidelidade? Nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação à fé para conseguir coisas. Quando a gente prega sobre fé na igreja, muita gente recebe só essa mensagem: eu preciso de fé para conseguir as coisas que eu tanto quero. Eu creio, queridos, que Deus quer que a gente tenha coisa boa. Como eu disse para você, Ele é um Pai maravilhoso. Mas não funciona quando eu quebro essa primeira lei. Eu e você precisamos de fé para semear e para colher. Diga, fé para plantar e para colher. Fé para dar e para receber. Para nós estarmos em posição de poder dar muito mais. Vou convidar você a ficar de pé nesse momento. E você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu queria contar uma história que aparece lá em 1 Reis. Você já ouviu falar em Elias, um dos profetas de Deus? Estava todo mundo morrendo na terra, todo mundo morrendo. Por que está todo mundo morrendo? Porque não tinha mais comida. Pobreza extrema. Muita morte. Deus fala com Elias, de alguma maneira Ele fala com ele: olha, eu queria que você fosse para um riacho que ainda existe. Ninguém encontrava água em lugar nenhum, mas ele foi até uma fonte que existia ainda. Deus dirigiu, olha, ele. E é isso que Deus faz com quem tem intimidade com Ele. Ele dirige você para um lugar que ninguém sabia que existia. Se for para te sustentar, se for para te guardar. E Deus fala uma coisa muito doida para Elias. Ele fala: você vai beber água desse rio. Tudo bem, Senhor, para mim está ótimo. Não, você vai comer também. Eu vou comer o quê? Não tem mais comida na terra. Não, eu mandei que os corvos alimentassem você. Eles vão trazer para você pão de manhã, carne de tarde. Delivery. Quantos creem que Deus realmente faz isso? E aí, de repente, a água secou. Depois de algum tempo, ele bebia bastante água. Ele estava ótimo. Em relação ao resto do povo, Elias estava muito bem. Estava bem hidratado, estava bem alimentado, estava nutrido. Todo mundo estava ficando esquelético. Aí Deus fala assim: bom, a água secou. E Elias, né? Se fosse algum de nós, ia começar a reclamar. Falar: poxa Deus, você me trouxe para cá? Para a água secar? Que Deus é esse? Achei que você era mais poderoso. Não. Elias, agora eu quero que você vá para um lugar chamado Sarepta. E eu mandei uma viúva te alimentar. Essa é uma das frases mais loucas que você vai encontrar na Bíblia. Porque viúvas eram para ser cuidadas, nunca para cuidar de ninguém. Eu mandei que uma viúva te alimentasse. Assim como, né, corvo é uma coisa muito doida, aí fica doido também, porque ela não tem suficiente para ela, quanto mais para ajudar os outros. Mas eu mandei que ela te alimentasse. E Elias chega até lá. E talvez se ele, claro, tinha uma intimidade com Deus, ele não ficava imaginando coisas. Mas se fosse eu, talvez, ou você, ia pensar: tem uma viúva muito rica em Sarepta. Quando chegar lá, ela vai me colocar num quarto muito bom, com a geladeira, seja o que for. Frigobar. Chegou lá, e a viúva que apareceu
para cuidar dele. Era uma que estava saindo para buscar um pouquinho de... 2 pauzinhos lá fora para fazer uma última refeição. Ele falou, você tem alguma coisa para comer? Perguntou para a pessoa errada. Ninguém tem nada para comer, mas deixa eu te falar. Ele era, a Bíblia diz, o homem de Deus, representação de Deus. E ela fala para ele, eu não tenho nada. Eu fui pegar esses 2 pauzinhos para fazer a última refeição. Lá em casa está eu e meu filho. Vou fazer um pão. Nós vamos comê-lo. E aí depois vamos só esperar a morte chegar. Drama. Elias poderia pensar assim, não é essa viúva. Não é essa. Deve ser outra, eu vou esperar. Ou então Elias poderia pensar, minha filha, que tristeza, eu achei que estava ruim para mim. Mas está péssimo para você. Vai em paz, Deus te abençoe. Sei lá, morra em paz quando você morrer, não sei. Elias dá um desafio para ela. E fala a coisa mais louca que alguém poderia falar para uma mulher que viúva com um filho que está prestes a morrer, vai fazer a última refeição. Ele fala, faz primeiro para mim. Tá bom, você faz aquilo que você falou que você ia fazer. Você vai fazer, né? Tem farinha, um pouquinho de azeite, você vai fazer o seu pão. Mas antes, diga antes. Primeiro, faça algo para mim. E Elias, mais uma vez, não está sendo chamado de Elias, ele está sendo chamado do homem de Deus. Que no Antigo Testamento era Deus. É como se Deus estivesse falando. Deus está dizendo para ela, faça primeiro para mim um pequeno bolo. Depois faz para você e para o seu filho. Eu sei que é dramática a sua situação. Eu sei que é grave. Eu entendo o tamanho do que você está vivendo. Mas eu não vou quebrar essa regra. Eu quero que você faça primeiro para mim, depois faça para você. Pega os seus interesses, desce um pouquinho, coloca o meu acima do seu. Deus falando para ela. Louco, que doideira é essa? E ela fala, ok. Mais tarde, lá no Novo Testamento, Jesus vai se referir a essa mulher. Jesus vai falar assim, existiam muitas viúvas em Sarepta. Mas Deus mandou Elias para aquela. Por quê? Porque ela tinha algo que era o ingrediente principal. Ela tinha fé. Ela obedeceu àquela direção de Deus de colocá-la em primeiro lugar. Quando eu obedeço a Deus colocando Ele em primeiro lugar, eu me reposiciono como alguém que realmente confia nele. E vai ali uma profecia para aquela mulher, que o homem de Deus diz para ela, você vai fazer primeiro para mim, você vai comer e eu vou te falar. Da panela, a farinha não vai acabar. E da botija o azeite não vai cessar. Até o dia que o Senhor fizer chover outra vez. E o que ela achava que era a última refeição, não foi. A Bíblia fala que realmente isso aconteceu. Milagrosamente a farinha nunca acabava. O azeite nunca cessava. Porque colocar Deus em primeiro lugar é abrir portas. Mas não é Ele que abre as portas. Algumas Ele pede para você abrir, que se você não abrir, vai deixar um bloqueio ali. Vai ser um impedimento. Colocar Deus em primeiro lugar abre as portas para as suas bênçãos. Eu não quero que nada impeça as bênçãos que Deus já enviou na minha direção. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado porque nós somos teus filhos. Porque temos uma aliança eterna. Obrigado porque somos salvos. Porque o sangue de Jesus verdadeiramente pagou o preço e nos comprou. Não é pelo nosso merecimento, mas é por causa de quem Tu és. Por causa do Teu amor. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o dono de tudo que existe.
e nós somos os teus filhos. O Senhor representa aquele pai que diz ao seu filho: filho, tudo que é meu é teu. E nós não queremos, meu Pai, abrir mão. Ajuda-nos a enxergar o que já é nosso. Há tanta gente chorando para ter algo que, na verdade, o Senhor já deu. Há tantas pessoas sofrendo, preocupadas, temerosas, para conquistarem, para tentarem conseguir o que o Senhor já nos deu. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Nós não queremos nenhum impedimento. Aquela viúva da história de Elias, ela realmente existiu, isso realmente aconteceu. Ela é desafiada, ela diz: eu vou confiar. Deus primeiro, Deus primeiro, Deus primeiro. E esse é um desafio para cada um de nós hoje, Senhor. Naquele mesmo instante, naquela terra, outras viúvas estavam morrendo. Outras famílias estavam morrendo. Outras pessoas não estavam tendo essa oportunidade de receber o homem de Deus na sua casa e ter a oportunidade de dizer: você primeiro, Deus primeiro. Outros talvez tivessem essa oportunidade, mas não aproveitariam. Nós queremos declarar o que o salmista diz: nós vamos honrar o Senhor, nós vamos bendizer o seu nome hoje e para sempre. Pai, que essa seja o início, que hoje, nessa manhã, seja o início de algo novo que o Senhor quer fazer. Como nós lemos na tua palavra: de hoje em diante eu os abençoarei. Nós abrimos os nossos corações e pedimos o teu Espírito para nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a coragem que nós precisamos, dá-nos o discernimento que nós precisamos. E na nossa vida, hoje e sempre, recebe toda a glória. Assim como Elias profetizou, eu não posso profetizar hoje. Eu não posso dizer: a farinha não vai cessar, o azeite não vai cessar. O Senhor precisa primeiro enxergar em nós essa postura correta. Nós primeiro vamos colocar o Senhor, vamos colocar em primeiro lugar. E eu não preciso ser Elias, porque Jesus já veio e disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas. E porque nós cremos, nós já te agradecemos hoje e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode louvar a Deus com as suas vozes. Ele é bom. Toda a glória a ti, Senhor. Toda a honra a ti, Senhor. Tu és tão bom, nós te adoramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Um bom dia para você, um bom almoço e até a próxima.